Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade está falando de turismo regional. E para falar de todas as atrações, ou de algumas delas, né, porque são muitas da nossa região, nós estamos recebendo o Paulo, da Torrontés Enoturismo, falei certo? Isso aí. Isso aí. Para falar da agência, né, que é uma agência da nossa querida vizinha Garibaldi e que é especializada em roteiros singulares, que vai pro óbvio, mas também procura muito ir pro menos óbvio, né? E aí, queria te agradecer a presença aqui. Muito obrigada. Oi, Aline, olá a todos. A gente fica muito feliz pelo convite e vamos falar muito sobre o turismo regional. E que a nossa região tem muito a oferecer, né? Enfim, a gente passa por algumas estradas, por algumas rotas e passa um mês depois, ou algumas semanas, ou enfim, um tempo depois e já tá tudo se renovando, né? E isso é muito bom, né? Realmente, a região está desenvolvendo muito o turismo. Cada vez tem mais estabelecimentos, novos locais para serem visitados. E esse é um dos motivos que nos levaram a trabalhar com turismo, é mostrar o que a região tem para que cada vez mais pessoas venham conhecer esses locais. Não só as pessoas de fora, mas também o turista aqui da região. Tem muita coisa bacana para conhecer e vale a pena a gente sair por aí, se perder e encontrar algum lugar aqui na região. E queria então que falasse um pouco da Torrontés, né? Da história, do nome, de como surgiu tanto a agência como essa necessidade, né, desses roteiros. Sim, então, a Torrontés Enoturismo, ela surgiu meio por acaso. Eu trabalhava como taxista na cidade de Garibaldi e muitas vezes turistas que estavam hospedados nos hotéis de Garibaldi nos chamavam e pediam informações, pediam dicas de alguns locais e nós como moradores às vezes conhecíamos menos os locais do que o turista. E isso acabou despertando uma sensação de querer ajudar, de querer mostrar o que a cidade tem, não só as coisas óbvias, né? Mostrar um turismo diferente, algo que ninguém conhece, algo que tu tem que procurar para chegar. Então, dessa maneira, surgiu a Torrontés Enoturismo, que no início não tinha esse nome, a gente tinha um nome mais comum, mas a gente queria ter algo do mundo do vinho, algo que relembrasse as raízes aqui da região. E trazer o nome de uma uva é muito importante e seria simbólico para nós. Só que as uvas aqui, que são mais comuns, é muito difícil de tu conseguir trazer ela para uma marca, porque todos os canais digitais ali já vão estar inundados por esses nomes, já vai ter diversos estabelecimentos que utilizam essas marcas. E a gente trouxe essa uva Torrontés, que é uma uva emblemática da Argentina. Então, por que a Torrontés? Porque a gente, como agência, quer fazer um trabalho diferenciado. Então, por isso a gente trouxe uma uva diferenciada aqui para nossa região. Com o passar do tempo, ali a gente foi conhecendo mais sobre o mundo do vinho, que a gente também não entendia quase nada. Vocês foram descobrindo praticamente junto com os turistas, assim, foram... Exatamente, crescendo. a gente foi sendo turista e foi descobrindo essa paixão pela região. Aí a Torrontés a gente descobriu depois que 2 vinícolas aqui do Brasil produzem essa uva, plantam e produzem vinho com essa uva, que é a Dom Guerino, de Alto Feliz, e a Valparaíso, de Barão. Então são apenas 2 aqui no Brasil que produzem vinhos com a uva Torrontés, e é exatamente o que a gente procurava, ser diferente e trazer isso para nossa marca também. E faz quanto tempo que vocês começaram a desenvolver esse trabalho? Então a gente começou a trabalhar faz uns 5 anos, e no início, como eu falei, a gente já não conhecia praticamente nada também, então a gente começou sendo turista para poder ajudar eles. Então todas as dúvidas que a gente tinha, a gente foi tendo respostas para elas, e é basicamente o que o turista encontra quando ele vem aqui. Então a gente sabe exatamente o que ele passa para a gente poder ajudar ele.
Essa questão que tu falou do taxista, né? Quem aqui que está nos assistindo, né? Um viajante, nunca pediu uma informação ou pro taxista ou pro recepcionista do hotel, enfim, não para uma pessoa propriamente especializada em turismo, um concierge e tal, mas para aquela pessoa que tá ali e aí vai que tem uma dica legal, né? Isso é muito comum mesmo, né? Eu já pedi várias vezes, né? Sempre tem. E quem que não vai viajar que não usa um serviço de táxi, hoje muito de aplicativo também, mas eu achava que ficava feio para nós ali da cidade, que eu trabalhava em Garibaldi, não saber recomendar alguma coisa bacana, algo diferente, saber só o básico, que é o que todo mundo sabe. Então a gente queria mostrar o diferente. E é isso que é o nosso, que permeia assim, é o nosso posicionamento, né? Para a nossa marca tem como visão sempre mostrar o diferente. Diferente. Então, Paulo, assim, de roteiros, né? Desses diferentes que a gente já quer saber, né? Quais são os roteiros que vocês têm agora disponível e, claro, né? A gente pode também acessar de alguma forma. Então, a Torrontés surgiu sempre trabalhando com roteiros personalizados para ser algo exclusivo de acordo com o que a pessoa procura, para ser no tempo dela, no momento que ela quiser. Então, o roteiro personalizado é o nosso ponto forte. Então, a gente faz uma conversa com o turista, com o cliente, e monta o roteiro em cima das experiências que ele gostaria de ter. É algo muito novo, que é o que está muito em alta, né, no mundo do turismo, e a gente vê isso como o nosso diferencial. Embora a gente está lançando o nosso site agora, todo mundo vai poder acessar lá, torrontesenturismo.com.br, e lá vai ter roteiros pré-estabelecidos, que é algo que muita gente nos pedia e que facilita também a vida do turista que não conhece tanto o mundo do vinho, e com esses nossos roteiros ele pode já ter uma ideia do que ele tem para fazer aqui. Entendi. Então vai ter tanto uma parte mais pronta para quem busca isso, mas também pode ser moldada de acordo com o perfil de cada turista. Exatamente. Porque como aqui a região é muito forte na questão do enoturismo, a gente tem que esse turista que procura esse passeio aqui na região, ele é um pouquinho diferente do turista tradicional. O turista tradicional, ele vai para um local e ele não volta para aquele local. Ele vai conhecer e depois ele vai conhecer outros locais. Dificilmente ele vai voltar no mesmo destino. Sim, tem que ter gostado muito, né? Isso. E o enoturismo é algo que tu volta, porque tu vem muito por causa do vinho. E o vinho é algo que vai mudando todo ano. São safras diferentes, são vinhos diferentes. Então, ele volta, ele retorna. Então, ele não vai comprar só um roteiro pronto, porque se ele vier para cá 3 vezes, ele vai comprar todos os roteiros. Sim. Então, ele vai buscar algo personalizado de acordo com o que ele ainda não conheceu. Entendi. Tá. E as opções de roteiro, né, que eu digo assim, ou de visitação, hoje vocês abrangem quais municípios, como é que funciona na prática? Então, a gente trabalha com toda a região uva e vinho, mas a gente atende a região das hortênsias, trazendo o turista de lá para visitar a região uva e vinho, que daí as principais cidades, né, do mundo do vinho são Flores da Cunha, Garibaldi, Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul. Basicamente essas cidades, mas a região uva e vinho a gente atende toda ela. E qual é o perfil do turista, assim, tem algum estado que se destaca mais, a idade, enfim, que acessa esse serviço, que quer algo mais singular, né, mais um pouco diferente do padrão daquele pacote já que a gente já conhece, que é Vale dos Vinhedos, Caminhos de Pedra, que é ótimo também, né, mas que ele procura as vicinais, né, que padrão de turista é esse? Então, a gente tem como principais clientes nossos a região sudeste, né? Muito Rio e São Paulo. A gente atende clientes de todo o Brasil. E eles vêm para cá buscando vinhos diferenciados. Aquele produtor pequeno, lá no finalzinho das cidades, lá bem no interior, onde o turismo tradicional não chega.
onde é preciso ter um conhecimento. Normalmente ele vai atender com agendamento. Muitas vezes é só o proprietário e a família dele, então tu tem que saber a hora que ele está lá, a hora que tu vai chegar para conversar com ele, que ele não vai estar lá disponível esperando o turista chegar. Ele precisa agendar, precisa marcar para ele recepcionar o turista. E aí é isso que vocês fazem esse intermédio para que ele chegue na hora, para que ele chegue, enfim, já com tudo organizado. Isso, porque ele precisa se preparar. Para nós que moramos aqui na região, a gente sabe como que funciona o trabalho do colono, né? De quem mora no interior. Então ele precisa se preparar, porque muitas vezes ele tem o trabalho, tem que cuidar da parreira, tem que cuidar dos animais da propriedade, então ele precisa estar esperando o turista. Ele não fica todo dia lá como as grandes vinícolas ficam esperando só a visita. Sim, que já tem toda uma estrutura já para isso. Exato. E, enfim, e Garibaldi, né? Me fala, assim, do que o turista mais procura, ou que vocês mais, enfim, têm de ponto, de vinícola. Quais são os principais lugares que vocês visitam em Garibaldi? Então, como a gente procura sempre roteiros singulares, diferenciados, não quer dizer que a gente não visite as grandes vinícolas. A gente visita, sim, elas estão nos nossos roteiros, mas sempre com atividades diferentes. Um exemplo é a Cooperativa Vinícola Garibaldi, que tem uma experiência que é muito legal, que chama Taça e Trufa, que é uma harmonização dos seus espumantes com as trufas da Devorata, que é uma experiência muito legal, vale muito a pena conhecer, e não tem um turista que vai lá e sai de lá com uma imagem ruim. Ele sai de lá encantado com aquilo ali, com os produtos, e vai indicar para todos os seus amigos, familiares, todo mundo que vier. Sabe que há alguns anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, estive na África do Sul, em Stellenbosch, né, que tem vinícolas também lindíssimas, enfim, também tem várias opções, e uma das degustações, enfim, das harmonizações possíveis que existiu numa vinícola que a gente foi, era com chocolates. Eu disse, olha que legal, eu nunca tinha visto, né? E temos aqui, né? Temos algumas opções, e é algo super diferente, por mais que tu já tenha experimentado os espumantes daquela vinícola, a harmonização com acompanhamento sempre de um enólogo ou de um sommelier vai fazer toda a diferença, e é algo que vale a pena conhecer, não só para o turista de fora, mas para o turista interno é uma experiência também bem diferente. E qual é a atração, assim, que vocês levam os turistas aqui, que normalmente causa um impacto maior, ou tanto no sentido visual, ou no sentido emocional, né, afetivo, que mais impacta o turista, assim, algo que vocês já tenham presenciado? Então a gente tem como padrão sempre colocar pequenas vinícolas, onde a gente vai conversar com o produtor, onde ele faça basicamente tudo. Ele nasceu naquela terra, ele viu o pai dele fazer vinho, ajudou na lida com a uva, e hoje ele que administra, ele que comanda, então ele tem muito conhecimento. Então ele vai suprir qualquer dúvida que a pessoa tiver. Que é o dia a dia dele, né? É o dia a dia dele, aquilo ali, a vida dele é aquilo ali. Então a gente tem diversos pequenos produtores que a gente visita, e a gente sempre tenta fazer com que o turista coloque esses pequenos produtores no seu roteiro. Até uma forma de fomentar a indústria do turismo, né? Não levar apenas para as grandes vinícolas, que sim, é importante, mas para as pequenas também, né? Uma forma de dividir, né? Sim. As grandes vinícolas, elas já têm todo um lado comercial, muitos influenciadores ou até canais de TV divulgam, porque é algo que dá um retorno. Mas esses pequenos, eles também gostariam de ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho, mostrar o seu produto, e muitas vezes eles não são encontrados. E quem visita esses locais sai de lá com outra visão, um outro pensamento sobre aquele local. Então vale muito a pena a visita. Em Garibaldi mesmo a gente tem o Assir Boroto, que comanda a família Boroto, que é um local totalmente inusitado, super diferente. Ele produz vinhos orgânicos. Ele que trouxe um produto muito diferenciado para o mercado, que é um espumante da uva Isabel, que é algo totalmente revolucionário no mundo do vinho, e é um espumante muito bom,
e que quem vai lá experimenta acaba levando. Como é um produtor orgânico, ele sozinho lá que comanda tudo, ele produz poucas garrafas, então ele nem chega a ter de uma safra até a outra. Sim. Mas quem tem a oportunidade de conhecer sai de lá com a sua garrafa. Com a sua garrafa, com certeza. Isso que você falou, né, de que as pessoas mais se emocionam, se impactam nas pequenas vinícolas, isso traz muito de que o que realmente importa, na verdade, claro, que toda uma estrutura visual, enfim, uma grandiosidade, impacta, mas o que fica mesmo são as pessoas, né? É esse contato com o proprietário, com quem tá ali na terra mesmo, né? E isso faz toda a diferença, né? Sim, porque ele vai comandar sempre aquela marca ali. Ele é a sua própria marca. E a gente sabe que nas grandes vinícolas, o funcionário ele vai ter todo o conhecimento, vai atender bem, tudo, mas ele pode estar ali só de passagem. Sim. E o proprietário da sua marca, aquele pequeno produtor, ele sabe que aquilo ali é uma amizade que ele vai ganhar para a vida toda. Tem então, uma carga afetiva muito maior, né? Muito. Faz toda a diferença. Normalmente, os turistas saem de lá com uma amizade. Sim. E isso que faz toda a diferença quando a gente vai viajar por aí. Conhecer pessoas, conhecer novos lugares. E não só ter aquela lembrança, mas manter contato com pessoas daquele local. E outra coisa que eu vi que vocês fazem também é o passeio de balão, né? Ainda está acontecendo? Como é que acontece o passeio de balão aqui na Serra Gaúcha? Sim, o passeio de balão é algo bem diferente, né? Para nossa região, faz uns 2 anos que ele tem acontecido. Não são pessoas daqui que fazem o balonismo, são empresas de fora, né? Que vêm aqui voar. E ele depende muito das condições climáticas. Como a gente está numa região de serra, a gente sabe que tem muita questão dos ventos, da visibilidade. Então, ele é sempre sob agendamento e ele acontece normalmente cedo de manhã para pegar o nascer do sol ou ao fim do dia para pegar o pôr do sol e também pela questão dos ventos estarem mais calmos nesses períodos. Entendi. Então, não é só a questão, claro que visualmente é lindo, né? Ver o sol nascer, ver o pôr do sol, mas tem a questão que nessa hora é mais apropriado. Isso. Pela questão climática. E, gente, eu acompanhei algumas pessoas que fizeram e realmente, né? Ver o sol nascer do alto de um balão aqui na Serra Gaúcha, que já tem uma paisagem, assim, ímpar, é algo, assim, que deve ser surreal, né? As pessoas realmente devem ficar impactadas, né? É uma experiência inesquecível, vai ficar guardado pro resto da vida. Quem já voou sabe que é algo realmente muito diferente que vai ficar guardado na memória. Então esse passeio ele acontece só sob agendamento, ele acontece durante todo o ano e com agendamento direto com vocês? Isso, sempre sob agendamento e o ano todo sempre cuidando as condições climáticas, né? Tendo as condições favoráveis, o voo ocorre. Ocorre, que é legal. E a gente estava debatendo nos bastidores a questão dos influenciadores digitais, né? Que hoje são uns grandes disseminadores de conteúdo. E isso vale desde a pessoa que às vezes nem faz isso intencionalmente, né? Vai num lugar e posta e outra pessoa vê e já se interessa, até quem vive disso profissionalmente, né? Inclusive, né? Eu cheguei a Torrontés através de um influenciador, né? Que é o Estevão, que quem viaja deve conhecê-lo, né? Porque ele, que nem a gente brinca, né? Que quando ele chegou tudo era mato, né? Porque ele foi desbravando esse universo de viver profissionalmente de viagens, né? E ele faz isso muito bem. E vocês o receberam aqui na Serra Gaúcha. Me conte um pouco dessa experiência. Sim, a gente montou um roteiro de 4 dias pro Estevão, que agora se tornou um amigo, porque normalmente os nossos clientes se tornam nossos amigos pela proximidade, pela essa questão de conhecer exatamente a raiz daqui, né? A nossa cultura, experienciar a nossa cultura local. Então, o Estevão, a gente montou um roteiro bem diferente para ele. Ele tinha já alguns locais que ele gostaria muito de conhecer e outros a gente pôde indicar. Então, a gente colocou no roteiro deles pequenos produtores que tiveram a oportunidade de mostrar o seu trabalho através do canal dele no YouTube, no Instagram, que ele tem muitos seguidores, muitos inscritos no YouTube. E para Torrontés Enoturismo foi algo
divisor de águas, assim. Foi o pré-Estevão e o pós-Estevão para nós. Fez muita diferença, a gente é muito agradecido a ele. E também alguns outros influenciadores que a gente trabalhou. Mas também a gente estava falando antes que faz muita diferença quando o influenciador ele trabalha com as viagens. Não que ele tenha como hobby viajar. Entendi. Então, muitas vezes a pessoa tem como hobby viajar e tem um grande número de seguidores. Às vezes, numa cidade maior é algo que pode acontecer bem mais fácil, né? E isso não dá tanto retorno para as marcas. E quando a gente trabalhou com influenciadores que vivem realmente de viagens, eles nos trouxeram muito retorno. Tem o Estevão pelo Mundo, tem a Rê Nunes, tem a Rê Suzena, que a gente atendeu também, a Viagens e Detalhes, que a gente também trabalhou. A gente atendeu alguns influenciadores, mas realmente o Estevão foi um divisor de águas. E realmente, né, ele tem mais de 1 milhão de inscritos no YouTube e ele estava eu acho que foi um dos primeiros estados que ele visitou nas viagens após a pandemia, ou durante a pandemia, porque estamos ainda, infelizmente, né, numa pandemia, e ele tinha Brasil 60, né, que ele ia fazer 60 vídeos, está fazendo 60 vídeos pelo Brasil, e ele também tem procurado roteiros óbvios e menos óbvios também, e eu achei muito interessante isso, né. Isso foi o primeiro estado que ele visitou. Ele começou pelo Rio Grande do Sul, e ele sempre está mostrando a capital e alguma região mais do interior. E ele escolheu então a região do Vale dos Vinhedos, porque ele não conhecia ainda, e a gente teve o privilégio de poder mostrar essa região para ele, com a nossa visão, com a visão de valorizar o pequeno, mostrar quem está aqui lutando dia após dia. E, né, a gente tá falando, né, pandemia, né, turismo e pandemia, né, que ninguém esperava e chegou e se estendeu também de uma forma que não se esperava, principalmente, assim, de viagens internacionais, mas que serviu também para muita coisa, né, falo por mim como viajante, assim, eu conheci muitos lugares que se daqui a pouco as fronteiras estivessem abertas, eu não teria conhecido, né, e acho que a gente também está redescobrindo a nossa região, a nossa cidade, né, os nossos vizinhos, né, Garibaldi, Bento, enfim, e para vocês, como profissionais, como é que foi? Foi bem difícil no início, né, mas a partir do momento que começou a voltar o turismo ali, um pouquinho devagar ainda, no inverno do ano passado, um pouco para frente, a gente viu que já tinha mudado bastante o perfil do turista que estava visitando a região. Acredito que todos os profissionais devem ter percebido isso. E é como tu falou, era o turista que ia para fora do país, já tinha de repente uma viagem comprada, não tinha como sair do país em função da pandemia, e acabou tendo que fazer uma viagem interna, e acabou escolhendo a região do Vale dos Vinhedos, a Serra Gaúcha aqui, região Uvivinho. Então, para nós foi muito interessante essa parte, porque são pessoas que acabaram vindo conhecer a nossa região, que não viriam se não fosse... Ou de repente pessoas que já, né, porque normalmente as pessoas começam por Gramado e Canela, né, daqui a pouco já tem, não, mas já foi para Gramado e Canela, quero algo diferente, né? Sim, realmente vale muito a pena conhecer o Vale dos Vinhedos, tem algo assim que ímpar no mundo inteiro, não vai ter, existem outras regiões vinícolas pelo mundo, mas a nossa região é muito linda, tem potencial para crescer muito mais, e como a gente falou, é um turista que ele veio para cá, não por obrigação, mas como a última saída dele, ele não podia ir para fora do país, veio para cá, mas ele sai daqui, o que mais nos dá orgulho é ele sair daqui dizendo que ele vai voltar, que ele vai indicar para os amigos, que ele vai indicar para familiares, porque a região surpreendeu ele. Isso é o que nos deixa mais felizes, é saber que a nossa região tem correspondido à expectativa. Que bom, né? A gente fica feliz, né? Porque usando uma frase que o seu Tarcísio Miquelon falou aqui no programa, que o turismo, claro, ele pode ser... de alguma forma prejudicado ou por administrações, enfim. Mas se o turismo está bem estruturado numa cidade, ninguém tira, né? E nós aqui, farroupilhenses, nós já tivemos a triste
realidade de grandes empresas irem para outro estado ou fecharem, né? Isso causa um impacto muito grande. Mas o turismo, ele fica, né? Porque esse pequeno produtor que ele já está com uma produção toda estruturada, dificilmente ele vai precisar fechar, né? Então é uma indústria que precisa ser valorizada, né? Com certeza, o turismo é algo que é para nossa região, que ela tem muitas empresas, tem muitas outras oportunidades de trabalho, o turismo é um incremento, né? Faz toda a diferença para a nossa economia e cada vez mais a gente vê que o pessoal tem acreditado que o turismo pode mesmo ser algo diferente e algo que vá acrescentar muitos postos de trabalho. Então, Paulo, você me trouxe aqui um vinho, né? Um vinho e trufas, né? Da Devorata. E me fale um pouquinho desse vinho. Então, a gente trouxe um presente aqui para a Aline, para o pessoal da TV Cidade, que é o vinho torrontés da vinícola Donguerino, que é para representar a nossa marca. É um vinho, como eu falei, emblemático da nossa vizinha Argentina. É um vinho super aromático, um vinho leve para beber no dia a dia, um vinho piscineiro, como o mundo do vinho costuma falar. E trouxe também algumas trufas da Devorata, que é um ícone ali na cidade de Garibaldi. E quem visita não pode deixar de conhecer a pequena fábrica de chocolate artesanal. E aí, então, queria te agradecer e queria deixar o espaço aberto para tuas colocações finais. Muito obrigado, Aline, pessoal da TV Cidade, pelo convite. A gente ficou muito feliz e queremos também nos mostrar que a gente não somos guias de turismo e isso não nos impediu de mostrar a região, porque somos apaixonados pela nossa cidade, pela nossa região, e é isso que a gente tenta mostrar para o turista, que a gente, sendo apaixonado pelo que tem aqui, a gente quer que eles saiam daqui também apaixonados e voltem para suas cidades com uma recordação boa da nossa região. Isso aí. Então, obrigada, Paula. E também deixo o espaço sempre aberto aqui para quando tiverem novidades, quando quiserem mostrar qualquer coisa, o espaço está aberto. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado à TV Cidade pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigada e obrigada a todos.